Boa noite, queridos amigos. É uma felicidade mais uma vez nos encontrarmos aqui na Casa Chico Xavier, no ambiente virtual da Casa Chico Xavier, para nós refletirmos juntos mais um pouquinho da nossa doutrina espírita. Nós convidamos os irmãos a nos acompanhar numa breve oração antes de iniciarmos a nossa proposta da reflexão dessa noite de hoje. Nós pedimos então e contamos com a certeza da proteção, da inspiração dos nossos mentores espirituais. Não só aqui junto a mim, no meu lar, mas por extensão no lar de cada irmão que nos acompanha nesse momento. Nossos pensamentos, nossas mentes, a força da nossa alma estabelece uma rede de contato espiritual que vai além da rede virtual. E essa rede espiritual se fortifica nossas almas e nossos corações. E por isso nós somos gratos a Deus por mais esse dia, por mais esta oportunidade, por mais este encontro. Amém. Muito bem. A nossa proposta de hoje é refletir um item do capítulo 3, que trata das muitas moradas na casa do Pai. E o item específico é o que fala dos mundos inferiores e dos mundos superiores. Mas antes de entrarmos propriamente no item, acho que sempre cabe uma reflexão bem valiosa, a questão das muitas moradas na casa do Pai. Num primeiro momento, isso sempre ocorria comigo, quando nós falamos das muitas moradas na casa do Pai, vira a ideia, e não está errado, vira a ideia de muitos planetas, de muitas possibilidades de planetas onde os espíritos irão reencarnar no seu processo evolutivo. E com certeza, Jesus também falava dessas moradas, porque se nós pensarmos apenas no nosso sistema solar, nós temos vários planetas, e se nós pensarmos na Via Láctea, a nossa galáxia, onde se encontra o nosso planeta Terra, existem milhares, milhões de planetas do nível da Terra, e milhares, milhões de planetas acima da condição evolutiva da Terra e outros milhões abaixo da condição evolutiva da Terra. Por aí já se identifica essa variação de mundos inferiores e mundos superiores. Então, mas indo um pouquinho além dos planetas físicos, né? Tomando por referência nós, quando desencarnarmos aqui do planeta Terra, iremos habitar uma casa no mundo espiritual. Então, é uma outra morada criada por Deus, as regiões no mundo mundo espiritual, aquelas regiões para as quais nós seremos atraídos de acordo com o nosso magnetismo, com a nossa sintonia, com a nossa condição evolutiva, né? Iremos conviver nessas moradas espirituais com aqueles irmãos também da nossa sintonia, da nossa faixa evolutiva, né? E ainda tomando uma morada mais específica. Atualmente, nossa alma, nosso espírito está habitando temporariamente a casa do corpo de carne, o nosso corpo físico. Então, se nós pararmos para pensar nas diversas moradas na casa do Pai, a reflexão é bastante ampla. Então, as moradas são as mais diversas. Mas o propósito hoje, então, é nós avaliarmos um pouquinho essa reflexão do Livro dos Espíritos quando trata dos mundos inferiores e mundos superiores. Eu falei Livro dos Espíritos do Evangelho.
embora o Livro dos Espíritos também nos traga muitos ensinamentos sobre os níveis, os diferentes níveis dos mundos, as obras se complementam. Como é que inicia esse item do Evangelho? Nos diz o seguinte: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Então, nós já comentamos inicialmente que, assim, na mesma condição do planeta Terra, existem milhares, milhões de outros planetas, mais ou menos equivalente ao grau evolutivo da Terra, ainda mundos de provas e expiações. Acima da Terra existem outros planetas, numa melhor condição evolutiva, mas também abaixo da Terra, digamos assim, para nós visualizarmos que numa escala de 1 a 10, isso aqui que eu estou colocando apenas uma suposição, não estou colocando como nenhuma verdade absoluta aqui. Nós, de uma escala de 1 a 10, mundo de provas e expiações estaria numa classificação de 3, 3,5, vamos supor isso, né? Quando a Terra mudar o seu estágio evolutivo, que ocorre com a mudança evolutiva dos seus habitantes, nossa, mudança, ela passa para um mundo de degeneração, já sobe um pouquinho nessa escala evolutiva, né? Então, aí abaixo da Terra estarão os mundos que continuarem em provas e expiações. E o Evangelho segue nos dizendo: tomada a Terra por centro de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Tais instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. E esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Então, usando a Terra como comparação, como diz ali o Evangelho, os planetas inferiores à Terra, nós podemos visualizar e compreender melhor como seriam esses planetas, imaginando ainda algumas tribos, alguns povos mais bárbaros que ainda habitam na Terra. Se nós imaginarmos os selvagens, ou ainda os homens que viviam nas cavernas, talvez, que a habitação seja cavernas, ou outras muito mais rudimentares, né, na natureza ainda, vivendo mais em função de buscar o alimento, da caça, né, muito rudimentares, mas espíritos já em processo evolutivo, como nós já passamos por essa condição um dia, né? E isso ainda se mostra muito em nós, em alguns povos, que hoje ainda existe muito a barbárie. Não precisamos ir muito longe para ver os
os países onde existe aquele desejo de domínio, de governar pela força da arma, né? Nós estamos vendo as dificuldades que enfrenta o Afeganistão atualmente. Ainda existe uma barbárie por trás daquelas criaturas que estão ali dominando de alguma forma, impondo muito pela força, pelo poder bruto, né, da força física, do autoritarismo, da arma, do armamento. Muitas comunidades, muitos países em que a mulher ainda é muito pouco considerada como ser humano igual, na mesma semelhança, na mesma justiça de deveres e direitos que deveria ter como homem, e a gente sabe que não é assim, o que é muito triste. E eu acho que a gente tem que trazer para dentro da nossa casa, no nosso país, as situações que a gente vive, realidades que a gente vê no dia a dia, demonstram o quanto esse instinto ainda bastante inferior habita em nós, quando nós também agimos muito semelhante a esse tipo de atitude, né? Contudo, cada um no seu processo, né, vai gradualmente evoluindo, e como nos diz o Evangelho, ninguém está descoberto da proteção de Deus, porque se Deus nos criou simples e ignorantes, enquanto simples e ignorantes continuamos com a proteção divina e com a centelha que está latente dentro de nós. De alguma forma, nós sabemos que existe uma energia maior que nos protege. Eu gosto de imaginar assim que, enquanto homens das cavernas, para pegar uns seres ainda bastante inferiores, observando a chuva, o vento, os relâmpagos, olhando para o céu, nesse processo com a natureza, eu acho que existe já esse instinto dessa fagulha divina que dentro de nós, sabendo que todo esse movimento da natureza existe um poder maior que o governa, que o controla. E mais uma característica importante é que nos mundos inferiores, ele fala da forma física e da beleza ou da pouca beleza, né? A forma física é sempre mais ou menos a mesma, né? Cabeça, tronco e membros, mas nós sabemos que o Evangelho nos diz que nos mundos inferiores ela é provida de muito pouca beleza. E isso também é uma condição que vai evoluindo, a forma e a beleza do corpo físico conforme nós vamos seguindo a nossa evolução. No parágrafo seguinte, o Evangelho nos diz o seguinte: entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. O que esse parágrafo nos fala? Da reencarnação. Então, ele nos diz que é difícil, na reencarnação atual, se nós percebermos um ser bastante benevolente, um ser de luz. Vamos pegar um Chico Xavier para trazer um exemplo mais comum, mais presente à nossa realidade, que todos conhecemos. Nós não olhamos para o Chico ou não estudamos os seus ensinamentos, os seus exemplos, as suas falas, enxergando nele um bruto, alguém que agrediu, né, que foi cruel em alguns momentos. Assim como nós olhamos um médico, um advogado, e não enxergamos ele pequenininho, ele criança, brincando, aprontando, serelepeando, fazendo arte. Mas todos passamos por esse processo, todos nós fomos infantis, fomos crianças um dia, e o espírito, em algum momento, foi agressivo, foi violento, praticou as suas barbáries, seus erros, seus equívocos, mas hoje estão numa melhor condição.
Então, esse parágrafo resume essa condição que é de todos nós, né? E um dia nós seremos espíritos mais resplandecentes, como propõe aqui, né? Essa resplandecência está nessa fagulha divina que está dentro de cada um de nós. Nós temos que encontrar a melhor maneira de fazer com que ela floresça cada vez mais. Indo adiante, o Evangelho diz o seguinte: nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Então, novamente, fica claro que a forma é a forma humana, a forma dos corpos físicos, né? E, novamente, ele traz a questão da beleza. Os corpos vão se embelezando, se aperfeiçoando, conforme vão migrando para mundos melhores. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Olha que coisa boa imaginarmos nós estarmos habitando um mundo onde não existem doenças ou essas deteriorações. Eu acho que é tudo que nós queremos, né? Por outro lado, nós fazendo essa reflexão, é importante avaliarmos que por que nós ainda temos as doenças e as doenças nos causam dor e sofrimento. Porque o nosso estágio evolutivo ainda não é esse que nós estamos lendo aqui, mas sim um estágio em que é necessário ainda que passemos por essas provações, por essas expiações, que a condição do nosso corpo físico inferior no nosso planeta é o mata-borrão, que vai purificando a nossa alma, purificando o nosso espírito. Então, o nosso olhar ainda tem que ser de agradecimento por esta oportunidade, por a condição de estar aqui nesse processo de recuperação ainda, que passando por esse processo que envolve também a doença do corpo físico. E o Evangelho segue dizendo que os espíritos, então, nesses planetas, nesses mundos, eles são mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. E, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Tudo é bastante diferente, as condições, as características do mundo, as condições mais etéreas do corpo físico para oferecer essa condição do deslocamento, deslizando, né? Muito em função da vontade, basta o espírito pensar, desejar, e o movimento se processa, sem se arrastar penosamente como nós o fazemos, né? Então, pensando, imaginando estarmos nessa condição, seria muito legal, muito interessante, mas não estamos. Acho que foi permitido que nós tomássemos conhecimento desta realidade
como uma forma de incentivo. Nada que os espíritos colocaram nas obras básicas vem por acaso, e vem para nos esclarecer, para nos incentivar, para fortalecer a nossa fé, a nossa vontade, nosso desejo de nos melhorar, tendo a certeza que um dia nós alcançaremos essa condição de espíritos, que teremos um corpo mais etéreo, mais sutil, com infinitas possibilidades, né? Isso tudo está na alma, mas precisa ser desenvolvida ainda. Precisamos alcançar a condição moral para habitar um mundo com essa harmonia que o Evangelho nos traz. Ainda nesses mundos, os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os reconheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas, em lugar de semblantes descorados, abatidos pelo sofrimento e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou auréola dos santos. O nimbo, ou auréola, quando a gente vê aquelas imagens assim, figuras na internet ou impressas no papel de Jesus, que tem aquela coroa de luz atrás, que o ilumina, né? Seria esse nimbo ou essa auréola. Então, esses espíritos em condição mais evoluída, quando se apresentam, trazem essa luz, né? É visível, irradiam essa energia boa, essa energia positiva. E anteriormente ali, que eu esqueci de comentar, ele fala dos campos elíseos, que é semelhante aos anjos nos campos elíseos, onde habitam esses irmãos. Nós, por acaso, no nosso grupo de estudo, estamos estudando o céu e o inferno, e no céu e inferno ele traz esse contraste. Existe o céu, existe o inferno, o que é o céu, o que é o inferno, que é muito uma criação humana, né? O homem, através da sua criação mental, configurou um tipo de inferno, um fogo que arde, que queima, e que a alma ficaria lá eternamente nesse inferno. E existiria o céu, que é aqueles que foram bons iriam para o céu e ficariam eternamente no céu. Então, ir para um ou para o outro e lá ficar eternamente, não existe justiça pela bondade de Deus, sendo que Deus é infinitamente bom e justo, alguma coisa errada tem aí nessa compreensão humana. E os campos elíseos, então, seria um tipo de céu na mitologia grega, onde existe harmonia, e lá ficam os que lá estão, em música suave, em ambientes agradáveis da natureza, né? Desfrutando esse lugar que seria um tipo de céu. A mitologia grega configurou, vamos dizer assim, um tipo de céu, os Campos Elíseos, e o Tártaro, que seria um lugar do inferno, que é circundado por um rio de fogo. E lá habitariam os que se apegaram ao mal. Mas nós sabemos que o processo não é assim, né? Nós, como espíritas, acreditando no processo evolutivo, não podemos imaginar que alguém seria condenado a um céu, condenado a um inferno. Mas uma coisa que é curiosa, eu acho que vale a pena comentar aqui também no momento, é que no nosso estudo que nós estamos vendo, o céu e o inferno nos traz o céu e o inferno configurado pelos cristãos. E ali, vamos dizer assim, as barbáries, as dificuldades ou o sofrimento de quem fosse encaminhado ao inferno pela imaginação do homem, pelo homem ainda que dito cristão,
seria ainda mais grosseiro e mais aterrador do que o inferno criado pelos pagãos, ou esse descrito na mitologia grega. Então, a palavra cristão, daquele que compreende o Cristo como o nosso mestre, ela não basta ser verbalizada ou apenas dita, né? Porque talvez aquele que se diga um cristão não tenha tanta bondade dentro de si do que alguém que até se diga ateu, vamos dizer assim. A condição de alcançarmos os mundos que nós estamos falando aqui, alcançar essa harmonia para nós, está dentro daquilo que nós sentimos, que nós agimos em relação a nós mesmos e ao outro. Então, seguindo, o Evangelho nos traz que a pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Vejam que outra condição feliz, né, mais agradável da habitação destes espíritos que alcançaram essa condição, né? A infância, ela é mínima, ela é muito breve, diferente da nossa, né, que a gente sabe que ela é longa, o espírito passa muitos anos na sua infância, o que delonga esse aprisionamento nosso no corpo físico e num corpo menor. E essa infância, então, ela é quase nula, ela é muito breve, porque os espíritos, na condição de mais evoluídos, não necessitam passar um período longo pela infância, assim como nós, porque a infância ela é aproveitada para a orientação, para o regramento, para a condução do espírito, e aí entra o papel importante dos pais. Então, ele é um processo, digamos assim, um tanto doloroso e lento e massivo, porque a gente sabe que é a educação e a criação dos filhos, né? Tanto para o espírito que está na condição infantil ainda, na Terra, como para os pais que têm um enorme trabalho na orientação e nos cuidados e na condução, enquanto o espírito está na condição de infância, pré-adolescência, adolescência, e todas essas fases que nós sabemos, mas todas necessárias à nossa condição, né? A longevidade do espírito, então, ela guarda proporção ao adiantamento dos mundos, guarda proporção à condição de aperfeiçoamento de cada espírito. Nós vamos ver que lá os espíritos são respeitados, existe uma hierarquia com base na sua condição moral. Mesmo um espírito de menor condição evolutiva, que aqui junto a nós teria um contraste enorme,
na sua condição de luz, de harmonia, lá, na sua humildade já alcançada, ele reconhece ser inferior a outro de maior luz, de maior envergadura no processo evolutivo. Mas isso num processo natural de humildade, o que ainda falta muito aqui para nós, porque nós ainda, pela nossa condição, muitas vezes temos que nos conter ainda pela lei humana quando a acatamos. Mas diante da lei de Deus, inevitavelmente, em algum momento, nós seremos barrados e teremos que cumprir a jornada lenta e gradual. Não tem choro para ninguém nesse aspecto, né? Outra condição que dos mundos evoluídos é que a morte é um momento tranquilo, harmônico e de felicidade, né? Não gera decomposição física que existe com os nossos corpos aqui, e ainda não existe o medo da morte, não existe a dor, o sofrimento que nós ainda passamos pela condição da morte nossa própria, ou de um parente, de um amigo, de um conhecido, de um familiar, enfim, e que cada um vive o luto de uma forma, também dependendo da condição evolutiva que já tem. Porque nós aqui, como lá, existem pequenas diferenças, mas existem diferenças já no processo evolutivo de cada um de nós, né? Então, mesmo nós todos aqui hoje, no momento que tivermos que encarar a condição da nossa própria desencarne ou de outro, de algum familiar, iremos muito provavelmente registrar ou sentir o peso ou a leveza, né, da morte, conforme a condição que cada um de nós já alcançou. E ainda as linhas finais do parágrafo aqui, que fala que durante a vida a alma já não tendo a constrangi-la a matéria compacta, lá naqueles mundos, é tudo mais tranquilo, existe mais lucidez, né? E vive num estado permanente de emancipação. Já aqui, nós estamos constrangidos, espremidos, vamos dizer assim, enquanto espíritos, neste corpo físico. Nós passamos por um processo de miniaturização do perispírito para que ele seja acoplado junto ao perispírito da mãe, e esse perispírito vai dar a forma do nosso corpo físico num corpinho de bebê, que aos poucos vai crescendo e o espírito vai recobrando a sua consciência, a sua lucidez, saindo do processo infantil. Então, a nossa matéria é muito compacta e nós precisamos ainda, como remédio, como escola de aprendizado, passar por esse processo mais denso da nossa matéria corpórea, do nosso corpo físico. Ainda, na nossa condição, é necessário que isso ocorra. Muitas vezes, quando nós nos sentimos tristes, angustiados, querendo algum tipo de libertação, é a condição do nosso espírito, que já viveu no mundo espiritual, onde a alma tem muito mais clareza e percepção do universo como um todo, muito mais leveza, é o nosso desejo, o nosso espírito desejando se libertar dessa matéria compacta e densa, né? Então, essa intuição que está dentro de nós, que nós temos essa condição dessa libertação. Mas devemos sempre, de novo, agradecer pelo corpo físico todos os dias. E lembrar que nós estamos nesse processo e um dia chegaremos a habitar um mundo assim numa condição muito melhorada, graças ao bom Deus. Nesses mundos,
venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só há a superioridade moral e intelectual que estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre a justiça. Então, aquilo que nós comentávamos, nesses mundos, não existem disputas, e é muito natural, vem das almas, da humildade que elas têm, o respeito àquele que tem mais intelecto e mais condição moral, né? E nós sabemos que isso é muito distinto aqui na condição do nosso planeta, né? E lá não, lá é um processo muito natural pela condição que alcançaram as almas. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente o mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. De novo, a questão da humildade, né? O Sérgio Lopes, no seu livro Código do Monte, traz uma conceituação da humildade, né? Que é uma das virtudes que define o real tamanho que cada um de nós tem, né? Quando nós procuramos nos elevar, ou achar que somos mais do que realmente somos, na verdade, nós, ao invés de nos elevarmos, nós estamos nos rebaixando. E quando nos rebaixamos, nós estamos nos elevando, né? Quando nos colocamos realmente na condição de mais humildes, eu acho que é um dos exercícios diários que nós temos que buscar fazer a nossa autocrítica, nos observar no nosso dia a dia, o quanto estamos sendo realmente um pouco mais humildes ou deixando de ser. O seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Então vejamos que mesmo os espíritos já numa condição muito melhor, eles sabem e eles continuam buscando, através do estudo, através das suas ações, alcançar patamares ainda mais evoluídos. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhece-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Que maravilha viver num mundo em que não existe o ódio, não existe o ciúme, não existe a inveja. Nós comentamos já em outras exposições, existe uma diferença do ciúme e da inveja, né? A inveja é um sentimento muito cruel, talvez um dos piores sentimentos que dos quais nós devemos nos libertar. O ciúme, no ciúme existe o desejo de ter, né, o que o outro tenha, ou mesmo nas relações, que é o que mais a gente costuma observar. Já a inveja, o invejoso, para ele não basta ter o que o outro tem também, mas ele deseja ter e deseja ainda que o outro perca
ou não tenha. Então, digamos, é um sentimento mais grave, né? Demonstra a necessidade que a alma tem de muito se melhorar nessas questões ainda. Porque, partindo do princípio que todos devemos contribuir para a melhora, para a evolução do outro, nós podemos desejar alcançar conquistas materiais ou não materiais que nós observamos no outro, nos sentindo felizes e tendo como intuição aqueles que já alcançaram, né? E não desejar que o outro não tenha para que nós possamos ter. É um egoísmo muito grande. Seguindo, lá esses espíritos possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Como o nosso planeta ainda é de provas e expiações, lá já não existe mais as expiações. A harmonia dos seres é maravilhosa, né? Por tudo que a gente já acompanhou, já leu até aqui. E, por fim, o mal nesses mundos não existe. Falando em mal e bem, recentemente eu assisti pela segunda vez uma reflexão da Anete Guimarães, que ela faz uma provocação e traz uma explicação à luz da doutrina, à luz do que o Espiritismo nos ensina a respeito do mal. Então, ela traz essa reflexão fazendo um questionamento direto, que ela usa muito os questionamentos para a plateia dela. E ela pergunta assim: o mal existe? Sim ou não? Objetivamente, o mal existe? Então, estou propondo para nós pensarmos em conjunto aqui. Eu acho que a grande maioria, 100% das pessoas, nós iremos dizer sim, o mal existe, nós estamos convivendo com ele, né? Sofrendo as dificuldades do mal. E aí, alguns dizem, e isso é muito comum no meio espírita, não é que é o mal, é a falta de existência do bem, ou a inexistência do bem. E aí ela vai fazendo reflexões. Tá, mas o mal existe, sim ou não? E a resposta é não. O mal não existe. Como assim? Bem, então vamos ao que a doutrina nos explica. Nós temos que ir ver o conceito de Deus. Deus é infinitamente justo e bom, onipotente, onisciente e onipresente. Se Deus é infinitamente justo e bom, e tudo no universo, tudo, todos os seres, tudo que existe foi criado por Ele, e Ele é onisciente e onipresente, Ele estando presente em tudo, em todos, em todo cantinho do universo, lá está o bem, porque Ele é infinitamente justo e bom. Se Ele está lá, Ele sabe de tudo o que acontece, e estando ali, existe o bem. Então, quando nós dizemos que é a ausência do bem, não fecha a equação novamente. Que o mal seria a ausência do bem. Bom, lá não tem o mal, mas também não é a ausência do bem. Porque se Deus está lá, ou está aqui, ou está aí,
no seu lar, ou aqui, ou em toda parte, não pode ser ausência do bem, porque se Deus está ali e Deus é infinitamente bom, ali está o bem. Então, qual a resposta da equação? O mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. Então, mesmo naquele círculo onde está sendo agredido uma mãe por um pai violento, ou uma outra agressão que nós possamos imaginar, está naquela alma, naquela criatura ainda a ignorância do bem. Porque, voltando ao homem das cavernas, nos foi dito aqui, nesse item do capítulo 3 do Evangelho, das muitas moradas na casa do Pai, que lá no princípio, nas moradas onde existe a barbárie, né, dos homens que viviam pela caça, ou basicamente para se alimentar, existe a fagulha divina ali dentro. Então, já existe ali o bem, mas bastante ignorado. E nós, nos nossos dias, muitas criaturas ignoram bastante, algumas quase que completamente, se dá para assim dizer, ignoram o bem. E nós, por vezes, embora estejamos aqui no propósito de melhor nos conhecer e encontrar esse bem fortalecido dentro de nós, por vezes ignoramos esse bem que está dentro de nós e metemos os pés pelas mãos e cometemos as nossas barbáries. Então, é algo bem interessante de se refletir, esse aspecto que traz a Anete Guimarães e que fecha com o ensinamento, com as explicações da doutrina, partindo do princípio que fomos criados simples e ignorantes por Deus. Enquanto ignorantes, por longo período, vamos ignorando o bem. Quando começarmos a compreender, ou vamos compreendendo esse bem, ele vai nos dominando. No vosso mundo, ele está falando, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros mundos, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material, ou pelo contato dos maus que lá não têm acesso. De fato, nós ainda precisamos muito desses contrastes, né? Quando nos falta alguma coisa, por vezes é necessário que nos falte, inclusive nos falte algumas pessoas, seja pela morte, pelo desencarne, ou seja, por algo que nós provocamos e a pessoa se afasta, é preciso que nos falte para que nós possamos sentir e valorizar o quanto a presença desta pessoa nos é cara, nos é satisfatória, nos é agradável, né? Então, precisamos da sombra, da escuridão para dar o valor à luz. Precisamos ser envolvidos por uma pandemia para que nós paremos, sentemos e refletimos o quanto é importante um abraço, o quanto é importante a presença das pessoas amigas, dos familiares, né? Do quanto é importante a nossa saúde. Então, esses contrastes nós ainda vivemos e viveremos, sofreremos os efeitos desses contrastes como forma de remédio amargo de aprendizado.
Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Então, que maravilha essa certeza, e podemos fortalecer essa expectativa que estamos nesse processo dessa melhora, de deixar para trás esses infernos que configuramos por todas as tristezas pelas quais já passamos, e na certeza de que teremos ambientes melhores para darmos continuidade do nosso progresso evolutivo. Caminhando para o nosso encerramento, nós vamos ler o último parágrafo que está contemplado nesse item do capítulo do Evangelho. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que a outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos e séculos no lodaçal da humanidade. Então, essas conquistas estão proporcionais aos nossos esforços. Nós temos que buscar o movimento e fazer por nós. Não adianta nós ficarmos nos comparando ou achando que, em detrimento do outro, alguns estariam sendo privilegiados e nós não, né? A gente sabe que não é assim. Cada um de nós tem, nesta encarnação, aquilo que merecemos e que precisamos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E sempre estaremos nesse processo de crescimento, ainda quando alcançarmos os mundos mais evoluídos. E lá esses irmãos continuam o seu trabalho, auxiliando, inclusive, a nós aqui, em condição mais infantil, em condição inferior, os superiores, que já têm essa consciência plena do auxílio aos menos favorecidos, vêm, sem dúvida nenhuma, em nosso auxílio e ao nosso socorro. A prova disso é a questão 233 do Livro dos Espíritos, para nós encerrarmos, que diz o seguinte: a pergunta: os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Resposta: fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então é a bondade divina, né, que envia esses irmãos caridosos, já passando pelo que nós estamos passando, compreendem o processo, né, respeitam a nossa condição, e pela grandiosidade e humildade que tem, e o amor e a bondade que carregam já, estão periodicamente, diariamente, nos auxiliando. E é a eles, é a Deus, né,
que os envia para nos auxiliar, que nós queremos agradecer para encerrar o nosso momento de hoje. E levando mais uma vez então o nosso pensamento, agradecemos a Deus, a Jesus, governador do nosso planeta, que zela por nós, que organiza e envia esses emissários de uma condição superior à nossa e vem nos inspirar e nos proteger, auxiliar, a socorrer, acalentar e acalmar nossas dores, nossas angústias, nossos sofrimentos. Possamos, como forma de agradecimento e reconhecimento, contribuir cada vez mais, fortalecendo a nossa fé e a cada dia, lembrando desse auxílio e dessa luz, fortalecer a luz que está dentro de nós, para que um dia, ou hoje ainda, possamos olhar para o lado e perceber aqueles irmãos que estão em condição menor que a nossa, e nós possamos estender a mão sinceramente em auxílio a estes irmãos. Momento em que nós estaremos dividindo o amor que temos condição de doar, fortalecendo a esses irmãos e fortalecendo a nós mesmos. Amém. Agradecemos mais uma vez a todos os irmãos que vêm aqui no nosso canal prestigiar e assistir, né? E sintam-se convidados a estar na próxima sexta-feira, no mesmo horário aqui, com outros irmãos nossos que estarão fazendo também o seu esforço em trazer as reflexões da nossa bondosa doutrina espírita. Obrigado a todos.